Glória a Deus. Irmãos, nós hoje vamos falar sobre um tema que entendemos ser um tema estratégico. O que é um tema estratégico? Um tema estratégico, ele é abordado a partir daquilo que nós estamos estudando aqui no livro de Atos, sugestões do próprio livro, de temas que, no nosso ver, precisam de uma atenção maior. E na quarta-feira próxima passada, nós vimos de uma forma muito clara que uma das práticas da igreja primitiva, com certeza, uma das virtudes da igreja primitiva, estava na sua vida devocional. Eu acredito que eu tenho sido um daqueles que tem mais incentivado na igreja prestar atenção à questão da vida devocional, porque, irmãos, tudo que nós percebemos do Senhor em nossa vida passa muito por uma vida devocional sadia. E hoje eu gostaria de definir algumas coisas desse tema, entendendo que ele não vai ser totalmente exaurido hoje. É possível que nós tenhamos pelo menos mais umas 2 quartas-feiras falando sobre a questão da vida devocional, porque nós vamos fazer uma abordagem não apenas de conhecimento cognitiva. A abordagem ela vai se focar em 2 grandes colunas. Ela vai se focar na questão do saber, coisas que nós precisamos saber, mas também no fazer. Nós vamos estar compartilhando dicas e práticas na questão devocional. Hoje, vida devocional sadia, princípios e práticas devocionais sadios. Vamos conhecer alguns conceitos importantes e vamos ver algumas dicas para práticas devocionais. Esse assunto que nós vamos estar enfocando agora, ele está envolvido dentro da teologia, numa área que é muito explorada pela teologia dos puritanos, por incrível que pareça. Não o puritanismo dos luteranos, mas o movimento puritano, o outro movimento puritano, mas dos anglicanos, aquela ideia da busca mais simples, da adoração mais simples, uma vida mais simplificada diante de Deus. Eles exploram muito essa teologia. Mas a vida cristã, ou vida espiritual, é a expressão terrena do relacionamento especial com Deus que temos através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Gostaria de identificar nessa expressão o termo quando é colocado expressão terrena. Expressão terrena por quê? Porque nós vamos abordar esse sentido do relacionamento na parte daquilo que cabe a nós, como crentes em Jesus, sabermos e fazermos. A questão do relacionamento com Deus, na busca de maior profundidade, numa busca de maior intimidade, com o objetivo de termos uma vida cristã mais sadia, mais madura. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 9 a 12. Se você tiver interesse nesses slides que estão passando agora, você pode entrar em contato diretamente aí com o pessoal da comunicação, repassar aí seu e-mail, que eles podem fazer com que esses slides cheguem até você, se você se interessar por eles. Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 9 a 12, o texto diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos
de participar da herança dos santos no reino da luz. Gostaria de ressaltar algumas questões desse texto de Colossenses. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo ora pelos colossenses. A gente vai ver na dinâmica no livro de Atos, nas viagens missionárias, que em linhas gerais Paulo passava abrindo os trabalhos, depois ele treinava, afirmava os líderes que haveriam de ficar naqueles trabalhos, e no sentido de levar entendimento doutrinário e espiritual, Paulo escrevia cartas, e um grande número de textos bíblicos do Novo Testamento tem Paulo como autor. Ele escrevia cartas às comunidades e ele escrevia cartas a líderes mais específicos, cartas mais pessoais. Tanto é que essa é a organização das cartas de Paulo no Novo Testamento. As cartas de Paulo, elas começam das cartas às comunidades, às igrejas, até as cartas pessoais, da maior para a menor. Geralmente essa é a organização que está no Novo Testamento. A igreja aos Colossos, ela sofria aquilo que, em tese, a igreja primitiva sofreu muito, porquanto o ataque teológico externo, que era o ataque de um grupo chamado gnóstico, o gnosticismo. Qual era a ideia do gnosticismo? A ideia do gnosticismo é muito simples. O corpo é ruim, a alma é boa. Então, se Jesus veio e ele era, de fato, bom, o Filho de Deus, ele não poderia ter vindo em carne, de acordo com a filosofia grega, e compensar do gnosticismo, tudo aquilo que se encarnava era mal, era ruim. E o objetivo seria se libertar dessa realidade material para a realidade mesmo real, que seria o mundo do espírito, das ideias. E essa influência filosófica, ela tentou penetrar e confundir o Evangelho. E nós vemos que 1 João é uma carta onde João combate essa ideia. Paulo vai combater essa ideia aqui em Colossenses. Percebemos que Paulo tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento espiritual dos irmãos de Colossenses. Perceba no versículo 9. Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E Paulo, ao orar, ele tem um pedido muito específico. É que os crentes em Colossenses, eles possam crescer na fé. Eles possam crescer no conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus é uma das grandes dádivas, das grandes bênçãos que nós, crentes em Cristo Jesus, temos. E nós só podemos viver, de fato, debaixo dessa vontade, se conhecermos os preceitos do Senhor e se tivermos intimidade com Ele, para que Ele nos ajude a tomar as decisões da nossa vida. Isso passa por uma vida devocional saudável. Aí ele pede a Deus que conceda aos colossenses sabedoria e entendimento espiritual. Algumas versões, ao invés de entendimento espiritual, traz inteligência espiritual. Qual é a ideia? É a ideia de um conhecimento, de um amadurecimento, de algo que é feito, que é trabalhado, que envolve uma certa questão de disciplina, mas não é um entendimento só teórico, é um entendimento que alia teoria e prática, é um entendimento que alia convicções e comportamentos, atitudes. Nós vemos isto nos versículos 10 e 11, quando ele diz: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Veja que é muito prático. Aquilo que se conhece se transforme em atitude. Vivam de maneira digna. Que você possa agradar a Deus. Que você possa ser frutífero. Que você cresça. Que você se fortaleça. Que a sua atitude na inteligência espiritual mude. Mude como? Que você seja perseverante. Que você seja paciente. Que você saiba sofrer com alegria. Tudo isso é atitude. É mudança de atitude, é mudança da forma de enxergar e de viver a vida. Tudo isso passa por uma vida devocional sadia.
Seguindo, irmãos, Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer uma coisa muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Paulo vai, na carta aos Coríntios, fazer uma divisão da humanidade num crivo muito simples. Ele vai olhar para a humanidade e vai separar aqueles que não têm o Espírito do Senhor em sua vida e aqueles que têm o Espírito do Senhor em sua vida. Aqueles que não têm o Espírito de Deus em sua vida, eles não tiveram um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus ainda. Por quê? Você leu logo no começo do texto que quando a gente se depara com as verdades do Evangelho, quando nós entendemos a nossa realidade diante do pecado, entendemos quem de fato é Jesus Cristo, o que Ele é e o que Ele faz, e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o texto nos diz, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, que nós somos selados como Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo, ele sela a cada um de nós, no sentido da garantia, mas também no sentido da presença. Nós somos selados e o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, é isso que Paulo vai explicar na carta aos Coríntios. Então ele vai dizer, olha, a humanidade tem dois tipos de pessoas. Tem aquele que não tem o Espírito de Deus, ainda não foi regenerado em Cristo Jesus. E tem aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que foi regenerado, aquele que é nova criatura. Esse texto de 1 Coríntios 2,14 fala sobre o que não tem o Espírito. E aquele que não tem o Espírito, quem não tem, o texto é muito claro, quem não tem, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito. Irmãos, ninguém em sã consciência consegue entender como é que o Senhor Jesus nasce de uma virgem. Ninguém em sã consciência, no sentido dessa mentalidade mundana, vai acatar com facilidade que tudo e todas as coisas foram feitas por um Deus todo-poderoso. Ninguém em sã consciência vai ver, digamos, não em sã consciência, eu acho que esse termo não é bom, mas ninguém na consciência do mundo, sem ser transformado pelo Espírito Santo, vai conseguir admitir ou entender um milagre. Por quê? Porque para este, todas essas coisas são loucura, ele não tem o Espírito de Deus nele, ele não tem respeito, ele não entende, porque essas questões são discernidas espiritualmente, e aquele que não tem o Espírito de Deus em sua vida, está espiritualmente separado, ele está morto, morto em seus delitos, morto em seus pecados. No entanto, como a humanidade está dividida em aqueles que têm e aqueles que não têm, nós temos aquele grupo que tem. O grupo que tem, na carta aos Coríntios, está em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 1 a 3. Esse é o que tem. Olha o que é que Paulo vai dizer sobre ele. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Perceba, Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto. Era uma igreja que logo no capítulo 1 mostra que Paulo, ao olhar para ela, fala bem e diz que nessa igreja ele não via falta de nenhum dom espiritual. Mas apesar disso, era uma igreja que tinha banalizado o sentido do culto, tinha banalizado a ceia.
Era uma igreja dividida, uns diziam sou de Paulo, outros diziam sou de Apolo, e outros de forma irônica diziam sou de Cristo. Tinha banalizado o uso dos dons espirituais. Era uma igreja que tinha tolerância com pecados, inclusive havia nessa igreja pessoas que estavam tendo relacionamentos, digamos assim, incestuosos. Então, era uma igreja cheia de problemas. Nessa carta, cheia de problemas. Na primeira carta, Paulo começa a falar dos problemas de Corinto 1:1. E falando a essa igreja, falando para crentes, ele diz, olha, você é crente, muito bem, mas eu não posso falar de coisas espirituais com vocês. Por quê? Porque vocês, apesar de crentes, são carnais, são mundanos. Aí aqui a gente vê uma divisão interessante. Paulo dividiu os não salvos, aqueles que não têm o Espírito de Deus, cuja característica é entender as coisas no sentido natural, nunca sobrenatural, não aceita, não entende, não tem discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas Paulo entende um grupo que são os salvos em Cristo Jesus. É verdade, mas esse grupo que tem o Espírito, ele mesmo está dividido em dois grupos. Os crentes que são mundanos e aqueles que são mais espirituais. Os mundanos são aqueles que, apesar de terem tido um encontro com o Senhor Jesus, eles continuam mantendo práticas que não são dignas da vocação do chamado deles. Eles continuam sendo crentes carnais, eles continuam sendo lascivos, continuam sendo imaturos, não crescem, não se desenvolvem espiritualmente. E Paulo diz, eu gostaria de falar com vocês no nível de pessoas espirituais, mas não vou falar com vocês nesse nível, vou falar como criança, que só pode receber coisa pouca. Por quê? Porque não tem maturidade espiritual desenvolvida. E nesse sentido, nós vemos o outro grupo, e esse grupo sim, um grupo espiritual, um crente que ele sabe, ele tem intimidade. O Espírito de Deus não está apenas residente na vida dele, mas ele é, sobretudo, o presidente da vida dele. É um crente que é espiritualmente orientado. É um crente que naturalmente é piedoso. É um crente que o Espírito de Deus trabalha de uma forma tão especial nele, que ele consegue se desenvolver na fé, atingindo níveis de maturidade espiritual e podendo receber coisas mais fortes, digamos assim. Aqui eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos. É por isso que muitas vezes nas igrejas nós encontramos pessoas com não sei quanto tempo de crente, mas algumas das suas atitudes não conseguem ser modificadas. Não é a quantidade de tempo esquentando um banco de igreja que traz maturidade espiritual. É a vivência, é a busca, é a interação, é o relacionamento, é a intimidade com Deus. E a vivência, saber e colocar na prática. Tempo de crente não quer dizer maturidade. Tem gente de 30 anos que tem maturidade de criança na fé. Mas tem gente que com 2, 3 anos de crente tem maturidade de 30 anos. Porque tem buscado, porque tem ido, porque tem quisto que o Espírito Santo de Deus tome conta de todo o seu ser, tem buscado se aprofundar na palavra. Aquele crente que é maduro espiritualmente falando, geralmente não, acredito que 100% dele, tem uma vida devocional sadia, porque esse é um dos pontos principais de maturidade cristã. É por isso, irmãos, que de vez em quando a gente vê crentes tomando certas atitudes que não espelham
aquilo que está escrito na palavra, porque embora ele tenha tempo de evangelho, ele não tem intimidade com Deus, e o que é pior, ele não tem permitido que o Espírito Santo de Deus tome conta de aspectos do ser dele. Ele não tem permitido que o Espírito Santo de Deus modifique aspectos do temperamento dele. Ele não tem buscado conhecer a vontade de Deus. Ele não tem buscado a presença do Senhor em oração. Ele é um crente igrejado. E de igrejado eu entendo, porque eu já fui um. Um igrejado é aquele que participa de rotina de igreja, participa das coisas, que às vezes chega até a ter uma leitura efetiva da Bíblia, mas ele não permite que o Espírito Santo do Senhor, muitas vezes, toque na vida dele de uma forma plena. Muitas vezes ele tem restrições em que Deus tome conta da vida dele no sentido amplo da coisa. E ele vive como um crente nominal, e que nesse sentido aqui a gente convencionou falar como crente mundano. O que é que acontece, irmãos, com o crente mundano? E eu vou bater a tecla nele, porque eu sei como é que funciona. Um crente mundano, ele nunca vai ter virtude ampla de Deus na vida dele. Sabe por quê? Ele é triste, ele não tem paz na alma, ele não se decide totalmente, ele não se entrega totalmente ao Senhor, ele entrega a sua vida com restrições. Deus tem sido o Deus da canção deles, Deus tem sido o Deus do livro deles, Deus tem sido o Deus de alguns aspectos da vida, mas muitas vezes não é da vida inteira. Existem certas coisas que ele segura. Sabe o que é que acontece com o crente mundano? Ele não tem paz na alma, porque ele vive um de dois mundos. Ele está em cima de um muro e não consegue viver nem uma vida mundana plena, nem consegue viver uma vida cristã plena. Resultado, ele tem uma dupla frustração. Ele tem a frustração de não ser um crente fiel. E ele tem a frustração e a tristeza de, muitas vezes, em determinados momentos, até almejar a vida de pecado que tinha antigamente. Porque ele está em cima do muro, a sua entrega não foi total, ele tem restrições em sua vida, ele não tem permitido que o Espírito de Deus toque em todos os aspectos do seu ser, ele é uma pessoa sem paz. Segunda característica dele, as decisões dele não são boas. Não são boas por quê? Porque para a pessoa tomar decisão boa na vida, ela tem que ter a palavra do Senhor guardada no coração. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na pressão das decisões, nós tomamos decisões rapidamente. Na pressão, aquilo que vem dentro de nós, a gente joga para fora. É por isso que Salomão vai dizer, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Na pressão é que você vê se o cara é crente de verdade. Por quê? Porque pela qualidade das decisões dele, você vai ver se as decisões dele espelham ou não espelham os preceitos do Senhor escritos em sua vida. O crente mundano, ele é inconstante. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Quando a coisa está boa, ele se sente salvo. Quando a coisa está ruim, ele se sente perdido no inferno. É uma gangorra emocional e espiritual a vida dele. Ele não tem constância, ele é inconstante e ele sofre. Sofre porque não se encaixa no mundo e sofre porque não vive plenitude. E o que é pior, irmãos, em relação a certos pecados na vida, ele fica cínico. Muitos deles, às vezes, lidam com pecados que precisam de uma ajuda de alguém, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, precisa de uma ajuda, precisa de um apoio, mas não, ele guarda e vai nessa vida morna, espiritualmente morna. É ruim. Tem um texto de Apocalipse que diz
que por não ser frio nem quente, o Senhor vai vomitar, é terrível. Eu acho essa expressão terrível. Mas são pessoas que dentro da igreja tentam viver uma espécie de santidade partindo das suas próprias forças, como se ele pudesse, por si mesmo, operar a santificação da sua vida. São os crentes caixa preta. Como é o crente caixa preta? Irmãos, isso é uma expressão de um colega, pastor Alcione Almeric. Eu tive a possibilidade de fazer um curso com ele. E ele utiliza essa expressão, crente caixa preta. O que é um crente caixa preta? Caixa preta, no sentido da expressão utilizada por Alcione, a caixa preta é a caixa preta do avião. O que é que acontece com o avião? Se o avião ele tiver um acidente, se for encontrada esse dispositivo que é chamado de caixa preta, os técnicos vão lá e, através dessa caixa preta, vão descobrir o que foi que causou a queda daquele avião. A caixa preta do avião geralmente é isso. Então, o avião caiu. Depois que ele caiu, o cara vai lá, pega a caixa preta, leva para os técnicos. Os técnicos descobrem o que foi que aconteceu. O que é o crente caixa preta? O crente caixa preta é aquele crente que você só sabe que ele tinha um seríssimo problema espiritual quando ele cai na fé. Ele nunca aparenta. Ele mantém as aparências com toda a força do seu ser. Só que de uma hora para outra você vai, rapaz, cadê fulano? Rapaz, fulano, meu amigo, está do mundo para dentro. Meu Deus, o que foi que aconteceu com ele? Só depois que ele cai é que a gente vai saber que ele tinha dificuldades em sua vida, tinha dificuldades em sua alma, só que nesse caso não vai poder, às vezes, fazer quase que absolutamente nada. Que às vezes até recusar ajuda, ele vai recusar. E aqui uma dica, meu irmão. O crente mundano que leva a santificação da sua vida, como se ele pudesse fazer por ele mesmo essa santificação, são aqueles que entram em depressão espiritual. Eles entram em exaustão. Por quê? Porque é muito difícil, irmãos, levar adiante uma máscara de santidade por forças próprias. Chega um certo ponto que a pessoa não aguenta, ela estoura, ela cai. E o que é pior, que quando cai, às vezes não tem ninguém perto para ajudar, e às vezes quem vai ajudar, ela está tão ferida que muitas vezes não recebe ajuda. É esse tipo que o pastor Alcione chama de crente caixa preta. E aqui e ali a gente se depara com alguém assim. Vem bem na igreja, bem na igreja. Quando é daqui a pouco, sabe, cadê fulano? Meu irmão está da boca para dentro. Ele está praticamente no mundão mesmo. Mas, rapaz, o que foi que aconteceu? Quando você vai ver, haviam coisas que precisavam ser tratadas, coisas que precisavam ser trabalhadas, e simplesmente não foram. Agora, irmãos, o objetivo de uma vida devocional sadia, sabe o que é? Você que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, entenda, existe uma realidade na administração japonesa, chamam de Kaizen, que é a ideia da melhoria constante. Não existe essa ideia melhor do que dentro do cristianismo. Irmãos, entendam uma coisa, você tem que ser melhor amanhã do que você foi hoje. Depois de amanhã, você tem que ser melhor do que o que você vai ser amanhã. Hoje, necessariamente, você precisa ser melhor do que o que você foi ontem. O processo natural, espiritual, é que haja crescimento, que haja desenvolvimento. Se porventura você parar nessa caminhada espiritual, quando a pessoa para na caminhada espiritual, ela fica aqui, no crente mundano. Por quê? Basta você deixar de seguir ao Senhor nas suas práticas, e você vai baixar a guarda, e Satanás vai lhe atacar.
E ele lhe ataca em todas as esferas do seu ser. Ele vai contra o seu corpo, numa coisa que Paulo vai chamar de carnalidade, explorando a tendência natural que nós temos ao pecado. Ele vai no seu espírito. Por quê? Porque Satanás luta contra o seu espírito, tentando afastar você do Senhor. E ele vai utilizar o mundo para poluir a tua alma. É assim que Satanás nos ataca. Então, a partir do momento que eu baixo a guarda, e a partir do momento que eu deixo de investir em uma vida devocional sadia, eu começo a receber esses ataques de uma forma mais forte. E eu começo a perecer, a não resistir. Aí sabe o que é que acontece, irmãos? A ideia é que a gente deixe de ser crente infantil, imaturo, carnal, e desenvolva, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolva o nosso caráter para sermos pessoas espirituais, pessoas plenas. E é aí onde entra a questão da vida devocional sadia. É buscar amadurecimento, compreender e obedecer os princípios da vida com Deus e saber que existem certos elementos essenciais no processo de amadurecimento das nossas vidas. Quais são os elementos? Tempo. Você que teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, entenda, as suas prioridades devem mudar. O Senhor tem que assumir prioridade no seu coração. Isso deve se expressar na forma como você usa o tempo. Não é à toa que Mateus 6,33 diz: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas. O reino de Deus e a justiça não é atividade eclesiástica, não é igrejismo. O reino de Deus e a sua justiça é a intimidade com Ele, é buscar Ele em primeiro lugar, é buscar a sua presença. Quando Deus assume o controle da nossa vida, uma expressão disso se dá na nossa agenda. Não somos mais nós quem a controlamos, mas é Deus quem controla. Segunda coisa, irmãos, palavra de Deus. Se você é crente em Cristo Jesus e o seu relacionamento com a palavra é leviano, é superficial, entenda, reveja seus conceitos, porque aquele que tem vida devocional sadia, ele tem um relacionamento profundo com a palavra. Terceiro, oração, adoração, louvor. Irmãos, o Senhor nos deu vestes de louvor, trocou a tristeza que havia em nós. E nós precisamos ter essa dimensão que fomos resgatados para a glória de Deus. A palavra de murmuração deve cair das nossas bocas. Nós precisamos ter a compreensão de que não estamos sozinhos. Nós estamos inseridos numa família espiritual. A comunhão com outros crentes é de fundamental importância. Sabe por quê? É na coletividade que existe o desenvolvimento. E outra coisa interessantíssima, que aqui eu gostaria de dizer, dependência do Espírito Santo. Você não pode desenvolver a sua maturidade espiritual por você mesmo. Agora veja, existe uma parte que é de você mesmo. Mas não podemos negar que para que a vida espiritual atinja maturidade, nós só podemos executar isso se for na dependência do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem ajuda nesse processo chamado santificação. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa para você. Não existe desenvolvimento sem dor. Não fique chocado, não. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, porque realmente é difícil dar glória a Deus com uma palavra dessa. Não existe desenvolvimento sem dor. Nenhum. Eu vou para o meu lado. Eu vou puxar para mim, não se preocupe não, que eu vou puxar os exemplos tudo para mim.
Olha, gordinho, vinha na dieta, já tinha perdido quase 10 quilos. Mantive não. Quem faz dieta sabe. Eu gosto de pão. Eu gosto, meu irmão, eu gosto de pão, eu gosto de pão, eu gosto de pão. Aquele pãozinho que sai no forno, com aquela manteiguinha por cima, que ela derrete. Aquele que você compra 3 horas da tarde na padaria. Com aquele cafezinho. Eu gosto de pão, minha boca está cheia d'água. Eu gosto de pão, eu gosto de pão. Mas eu tenho a plena sensibilidade de que, de uma certa forma, ele faz mal. Eu tenho a plena sensibilidade que a minha dieta, em tese, ela tem que ter, eu acho que o mínimo possível dessas coisas. Tem até uma nutricionista ali, acho que ela vai até confirmar algo que eu estou dizendo. Então, meu irmão, aquilo que eu gosto não vai estar no meu prato, no tamanho que eu queria que ele tivesse. Isso é dor. Vá para uma academia. Você quer saber o que é eternidade? Eu vou lhe dar agora uma definição de eternidade. Faça um exercício chamado prancha. 1 minuto e meio. Olha, tem gente que riu, sabe? Nesse exercício chamado prancha, com 40 segundos, não tem um músculo seu que não esteja tremendo. Você vê 1 minuto e meio dá uma semana. Que exercício terrível. Mas é necessário eu passar por ele. Porque se eu não enfrentar, eu não vou ficar mais forte. Irmão, você acha que os corredores da corrida de 100 metros, eles ganham a corrida nos 8, 9 segundos que eles correm hoje? Vocês acham que ele ganha a corrida ali, é? Quando o Bolt estava correndo, era terrível você assistir uma corrida de Bolt, porque quando ia começar a corrida, vou ali na cozinha pegar uma água, quando você pegava, voltava, a corrida tinha acabado. Mas por quê? Vai olhar a vida de Bolt, quantas horas ele treina por dia. Em 9 segundos ganhou uma medalha. 8, 9 segundos ganhou uma medalha de ouro. Foi 8, 9 segundos, não. Tem uma história por trás ali. De disciplina, de dor, de levantar cedo. Não existe desenvolvimento sem dor, irmão, porque para ter desenvolvimento tem que ter em tudo. Vamos para o lado emocional? Bora. Como é que se desenvolve emocionalmente falando? Enfrentando as dificuldades da vida. E nós estamos vivendo uma geração neurótica. Uma geração que não quer enfrentar as dificuldades da vida. Uma geração que não quer sofrer, não quer pagar o preço. Uma geração que não quer ter tudo rapidamente, não quer. Uma geração que com qualquer coisa se melindra. Qualquer coisinha que você fizer, é um mimimi terrível. Irmão, quem prospera com mimimi é gato gago. Mas sabe por quê? Porque não tem enzimas emocionais de enfrentar uma dificuldade, de receber um não, de ser frustrado e manter o equilíbrio, de receber uma notícia penosa e manter a homeostase, o equilíbrio. Não tem mais, acabou. Por quê? Porque é uma geração
que não lida, ela evita. Existem certas dificuldades. As nossas enzimas emocionais, irmãos, elas são desenvolvidas no campo da tribulação. É dor. Se na alma tem dor para se desenvolver, se no corpo tem dor para se desenvolver, você acha que no espírito também tem, não é? Irmãos, em determinados momentos da minha vida, para o Senhor falar comigo com clareza, houveram momentos em que, ajoelhado, sozinho, num quarto, num apartamento, sozinho, ajoelhado, orei com angústia de alma. Se você nunca orou com angústia de alma, você não sabe o que é um sofrimento. Orar com angústia de alma, sabe o que é? Você orar com a sensação de que as suas orações não estão passando do teto. Você orar com a sensação de que aquilo que você está fazendo é inútil. Isso traz uma dor terrível. Agora, irmãos, quando a gente passa por isso e insiste, e que o Espírito Santo fala com a gente na alma, aquilo vem como um bálsamo tremendo. Não existe desenvolvimento espiritual, não existe desenvolvimento emocional, não existe desenvolvimento físico, não existe desenvolvimento sem dor. Para se desenvolver, é necessário que muitas vezes a gente tenha que enfrentar uma crise. Mas o X da questão, irmãos, está em como fazer isso. A vida cristã, ela tem um alvo, e você precisa entender esse alvo. Qual é o alvo? 2 Coríntios capítulo 3, dos versículos 16 a 18, o texto diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Versículo 10, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Qual é o objetivo da vida espiritual? Alcançar a maturidade como? De glória em glória, que a imagem de Cristo seja moldado em nós, nós vamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo. O Senhor vai resgatando a nossa verdadeira imagem que foi perdida pelo pecado, isso é através de um processo de santificação. Veja 1 João, capítulo 3, os versículos 2 e 3, o texto diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Se você tem no seu coração a ideia de querer ver o Senhor como Ele é uma realidade, deve ser uma realidade na sua vida, o que está no versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, o que é que faz? Purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. É isso que se chama santificação, é o aspecto prático, é o aspecto dinâmico da salvação do Senhor. Veja vamos pular logo para 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 14 e 15. O texto diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele porque eles morreu e ressuscitou. Irmãos, não vivemos mais para nós mesmos. Se algum aspecto do seu próprio eu quer tomar as rédeas, o trono do seu coração, esse aspecto precisa ser mortificado. É por isso que Jesus diz que aquele que quer ser discípulo dele deve pegar a cruz e seguir, porque a cada dia aspectos de nós precisa morrer para que o Senhor seja pleno em nossa vida.
Simples. É a desentronização do eu. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, lá mostra que Deus tirou o povo seu do Egito, colocando em caminho a terra prometida, passando a pé pelo Mar Vermelho a pé enxuto. No livro de Levítico mostra Deus tirando o Egito de dentro do coração do povo. Sabe por quê, irmãos? Porque se não houver intimidade com o Espírito Santo, o cara se transforma em mundano. E o crente mundano, o pé que mais faz é murmurar. Foi isso que o povo fez no caminho, começou a murmurar. E a murmuração passava pela saudade da vida antiga. Eu tive saudade do alho poró. Deixamos o faraó para morrer aqui no deserto. Murmuração, murmuração, murmuração. Irmãos, a dinâmica é a mesma. O Senhor nos resgatou para a glória dele. Você pode dar um amém a isso? Mas se a gente ficar parado, não houver disciplina, não houver busca, nós vamos cair nos mesmos problemas, porque estamos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. E o mundo está aí, através da mídia, através da música, através da internet. 70% dos sites na internet que são vistos pelos internautas são sites pornográficos. As pessoas estão indo para a internet, pensam que vão navegar, na realidade elas naufragam. Você navega na internet quando você tem um objetivo bem claro na sua cabeça do que você quer dela. Porque ela foi feita para lhe agarrar e fazer com que você passe 2, 3, 4 horas agarrado com um monte de besteira. Se você não tiver objetivos bem definidos, o mundo lá tem artifícios para pegar a sua mente e trazer cativo, presa. É por isso que Paulo vai dizer tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nessas coisas, nem precisa pensar. A gente tem que encher a cabeça de coisas que nos trazem libertação, que nos trazem o Senhor. Precisamos encher a nossa cabeça, a nossa vida de Deus. Senão nós vamos ser afetados pelo pecado. E o pecado tem uma consequência muito simples, mas difícil de cair na mentalidade do povo pós-moderno. Sabe por quê? O pecado tem como consequência a morte. E o homem pós-moderno, ele gosta de pecar. Ele tem prazer no pecar. E o pecado, no curto prazo, ele é prazeroso. Não estamos negando essas realidades. Mas eu quero dizer o seguinte: o que tem de prazeroso no início, tem de danoso no final. O salário do pecado é a morte. Bote isso na sua cabeça. Pecado não foi feito para brincar com ele, não. Ninguém brinca de esgrima com pecado, dizendo eu te derroto, eu te derroto. Não é assim, não. Você deve correr para os braços do Pai. É Ele quem vai te dar forças para que você vença as tentações. É Ele quem vai te dar forças para você vencer nas provações da vida. Amém? Segue. 2 coisas importantes você precisa saber para desenvolver sua vida espiritual. Primeiro, o crente não é chamado por Deus para viver a vida cristã sozinho. Por que eu não posso ser um crente maduro sozinho? Eu vejo as pregações na internet, na hora de dar o dízimo eu pago um bloquete de cobrança de Silas Malafaia. Por que é que eu não posso ser crente em Jesus e me isolar da comunidade? Sabe por quê, irmãos? Porque a comunidade de fé, de acordo com a Bíblia, chama-se corpo de Cristo.
E o Espírito Santo de Deus opera no corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Essa é a ideia de querer só a cabeça, sem o corpo, está mais para filme de terror. Porque, biblicamente falando, não tem como você abraçar o noivo e desprezar a noiva. Não tem como você viver um cristianismo sem Cristo. E não tem como você se desenvolver na fé se você não estiver inserido numa comunidade. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar dons espirituais. E esses dons espirituais, eles devem ser ministrados aonde? Na coletividade, para a glória do Senhor e para a edificação do próximo. É na coletividade, meu irmão, que nós vamos encontrar pessoas que nos ajudam, chorando com a gente quando é necessário e sorrindo com a gente quando é necessário. Conceito emocional de igreja. É necessário a coletividade. Juntos estamos no mesmo caminho. Segundo, o crente não deve tentar ser como Cristo através de suas próprias forças, mas sim dependendo do Espírito Santo para produzir nele o fruto da justiça e manifestar nele a própria vida de Cristo. Não tem como você se desenvolver na sua maturidade por você mesmo. É uma ação que envolve a tua disciplina na busca e o toque do Espírito Santo que desenvolve você. Amém? É uma via de mão dupla. E a primeira coisa que eu gostaria de enfocar hoje, e nós vamos enfocar pelo menos 6 coisas importantes para uma vida devocional sadia. A primeira, irmãos, é a questão da adoração. Nós fomos resgatados para a glória de Deus. Amém? Nós fomos resgatados para a glória de Deus. O que é adoração? É quando a nossa fé se transforma em amor. Acho linda essa definição de Asaf Borba. Adoração é quando a fé, a convicção se transforma em amor. É conceito do Antigo Testamento. Segundo a Crônicas, capítulo 29, os versículos 28 e 29, lá diz o seguinte: toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. É conceito do Novo Testamento. João capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus conversando com a mulher samaritana, uma mulher que era cheia de religiosidades, mas de pouca intimidade, de pouco conhecimento. Jesus vai dizer: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É conceito do Novo Testamento. Jesus amplia esse conceito no sentido de que não existe mais uma adoração fixa no templo como era no Antigo Testamento. A adoração não depende mais do local. É desenvolvido, é algo equilibrado. É uma adoração que se desenvolve em espírito e em verdade. Agora, uma observação: o espírito do versículo 23, nas Bíblias em português, está afirmada com o E minúsculo. E existe aí uma convenção de tradução dos textos originais. Esse espírito é o espírito da vontade humana. Pode procurar na sua Bíblia. Veja o versículo 23, você vai ver que o E está com E minúsculo, porque é uma convenção na tradução. E é fácil de entender. O que é adoração? É quando as nossas faculdades intelectuais e as nossas faculdades de vontade, os nossos atributos de vontade, estão canalizados em Deus. E é fácil a vontade andar para um lado e a inteligência andar para o outro. Você chega para um viciado em bebida.
Você chega para ele e diz assim, rapaz, você não sabia que a bebida, o álcool, ele acaba com o teu sistema nervoso central, ele te dá a cirrose, ele acaba com a tua saúde, acaba com as tuas finanças. Você, quando bebe, se transforma praticamente em outra pessoa. O cara diz, eu sei, mas por que é que você não se livra disso? Ele vai dizer, eu não consigo. As suas faculdades intelectuais andam para um lado e a vontade anda por outro. Você chega para alguém que tem dificuldade no vício de fumo, você chega para ele e diz assim, rapaz, você sabia que a nicotina do cigarro acaba com seus dentes, acaba com seu pulmão, você pode vir a ter câncer de pulmão com o tempo, a sua capacidade respiratória vai caindo. Você sabia que você praticamente está queimando dinheiro, porque ao comprar cigarro, o objetivo final é a cinza. Eu não sei se você prestou atenção a esse processo de produção. Quando o cara compra o cigarro, o objetivo é fazer cinza e fumaça. Então, o dinheiro vai na cinza, vai na fumaça. Você está acabando com a sua saúde, você está acabando com as suas finanças, a sua camisa só cheira a nicotina, o seu dente é podre, tudo escuro. Por que é que você não larga disso? Eu não consigo. As faculdades intelectuais andam para um lado, as de vontade andam por outro. Na adoração pode acontecer a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa está intelectualmente sensibilizada, ela até entende. Ah, eu preciso buscar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu quero buscar a Deus. Aí quando chega na hora de buscar a Deus, lá dentro aquela vontade de fazer outra coisa totalmente diferente. Isso pode acontecer aqui, irmãos, entre nós aqui. É possível que aqui nesse lugar esteja alguém olhando para o relógio e dizer, rapaz, quando é que vai acabar essa besteira, que eu quero ir embora para casa? Por quê? Porque intelectualmente uma parte diz, é importante que eu vá à igreja, é importante que eu conheça o Senhor, Deus tem que fazer parte da minha vida, mas lá no fundo é possível que algum aspecto da vontade não esteja totalmente sensibilizado de estar com Deus. É possível que se ande nesse sentido de um lado e a vontade indo para o outro, até na adoração ao Senhor. E aí ela coloca o Espírito em E minúsculo, que é o Espírito da vontade de Deus. Meu irmão, sabe o que é adoração? Adoração é quando a tua mente está sensibilizada, cheia dos preceitos do Senhor. Você entende, eu preciso estar com Deus. Deus me resgatou para a glória dEle. E quando a tua vontade faz com que você clame, quando a tua vontade faz com que os olhos caiam em lágrimas ao perceber da presença do Espírito de Deus, quando a tua vontade almeja chegar o mais rápido possível à hora em que você vai buscar o Senhor em adoração, quando a tua vontade está plenamente sensibilizada, com sede de Deus, de buscar o Deus vivo, quando a intelectualidade e a vontade estão canalizadas no Senhor, é aí que há adoração. Isso não depende de música. A adoração é mais um estilo de vida. E nós precisamos ter essa sensibilidade na adoração. Você pode lavar pratos para a glória de Deus. Pode lavar pratos murmurando. Está lá com a bucha, aquela pilha de pratos aqui na cuba. Olhou do lado de cá, a panela de pressão do feijão. E de lá da panela de carne, as duas piores. Eu conheço, irmão, eu lavo prato. Pode pegar o prato lá e começar. Eu vou pegar, eu vou me vingar tudinho, deixar os pratos tudinho para eu lavar hoje. Cansado, dor nas costas, isso é uma porcaria. Está murmurando, meu irmão. Mas você pode lavar pratos para a glória de Deus, sabia disso? Você pode lavar pratos para a glória de Deus. A cada prato que você vai lavando, você vai no seu coração
enxergando um Deus provedor porque teve comida na tua casa. Enxergando um Deus que te dá saúde, porque para você se alimentar, não está precisando de uma sonda no hospital. Que você tem condição de separar uma coisa da outra, inteligência. Irmãos, você pode executar a sua vocação para a glória de Deus. E entenda a sua vocação como instrumento que pode ser utilizado para o reino de Deus. Isso muda. Uma coisa é você ser um advogado para o mundo. A outra coisa é você ser um advogado para a glória de Deus. Uma coisa é você ser um contador de acordo com os princípios do mundo, buscando na legislação meios, os máximos possíveis, de furtar através do menor número de impostos pagos. A outra coisa é você ser um contador para a glória de Deus, sendo transparente e fazendo o que precisa ser feito. Uma coisa é você ser um médico, porque a medicina dá dinheiro. A outra coisa é você ser um médico para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos pode ser para a glória do Senhor. O conceito é esse, corandeu. Deus está na nossa frente constantemente e para Ele toda a glória. Seguindo o texto, gostaria de mostrar para vocês hoje também Efésios capítulo 5, os versículos 18 a 20. A dinâmica coletiva, prática comunitária. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deleitem-se ou deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Adoração como prática comunitária. Eles se reuniam cantando louvores ao Senhor e sendo cheio do Espírito Santo, dando graças de coração. A dinâmica espiritual passa pela adoração ao Senhor. Nós fomos resgatados para a glória de Deus. Quando adoramos ao Senhor em espírito, em verdade, com equilíbrio, com discernimento, na unção do Espírito Santo de Deus, o nome do Senhor é edificado, é exaltado e nós somos edificados. Agora tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar sobre adoração.